eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Então não bastou o Sérgio Moro prender o presidente Lula, não bastou o judiciário proibir o presidente Lula de dar entrevista dentro daquela cela, não bastou limitar totalmente os direitos e contrariar até mesmo uma diretriz na época, uma decisão da ONU, uma recomendação que dizia que o atual presidente Lula, na época, havia saído aí com 81% de aprovação e tinha mais de 40% de intenções de voto em 2018 e que teriam direito, dentro das regras democráticas, de se candidatar. Tudo isso foi colocado para debaixo do tapete, então não bastou tudo isso, ainda veio como aquela cereja do bolo, aquela imagem, aquele vídeo, né, do ex-ministro Antônio Palocci, que foi um homem torturado, segundo ele, né, eu iria ouvi-lo, simplesmente essa audiência em que eu iria ouvi-lo foi cancelada por determinação do TRF da 4ª Região, eu respeito, é uma decisão que tem que ser respeitada. Eu iria ouvi-lo, o ex-ministro Antônio Palocci pediu para que fosse ouvido lá na 13ª por mim, que queria narrar as torturas que sofreu para produzir aquele vídeo. Um vídeo que foi obtido dentro de uma delação, uma colaboração premiada fechada entre a Polícia Federal e Sérgio Moro. O Ministério Público Federal do Paraná sequer aceitou endossar, na época, aquela colaboração do Palácio, porque disse, olha, não tem nada aqui, não tem nenhum elemento. Mas serviu, claro, antes do segundo turno em 2018, para interferir no resultado das eleições, que foi lançado aquele vídeo em horário nobre no Jornal Nacional. Isso interferiu, de alguma maneira, na vontade dos eleitores, e isso é o que nós não queremos. O foco é despolitizar o judiciário. Essa é a proposta, inclusive, do livro. Nós temos algumas propostas ali, ao final do livro. Uma das propostas, por exemplo, é que todas as palestras pagas a juízes e promotores, eles têm que declarar ao final do ano, colocar isso num site de transparência, não é uma forma de cooptação. Pega lá, Dória convida o Sérgio Moro, a esposa, não sei mais quem, leva para Nova York, palestra aqui, palestra ali e tal. Então não se sabe, não estou dizendo que houve, mas se quer transparência, né? O Dallagnol deu 500, não sei quantas palestras, não se sabe o valor até hoje. Então, se quer transparência, os agentes públicos não têm essa transparência. O Dallagnol, o Sérgio Moro nunca abriram mão do seu sigilo fiscal e bancário, algo que eu posso fazer tranquilamente, como qualquer cidadão honesto. Eu não teria problema nenhum em fazer isso. Eles, como homens públicos, nunca abriram mão desse sigilo bancário e tributário sobre as palestras e eventos que participaram. Enfim, houve sim uma monetização da profissão. Então, uma das propostas é essa. Eu, por exemplo, eu vou ficar no judiciário, me aposentar, não tenho intenção nenhuma de nenhuma outra carreira, mas nós queremos retirar essa política. Então, deu para ver muito claramente, durante a atuação marcante histórica do ministro Salomão no CNJ, que a intenção dele foi despolitizar o judiciário. A minha intenção, quando estava na 13ª também, despolitizar, retirar o sigilo de todos esses processos, colaborações, leniências, acordos espúrios que aconteceram, né, infiltrações ilegais. Nós tivemos diversos, não foi só o Tony Garcia, diversos personagens infiltrados aí pelo Sérgio Moro, né, que atuaram clandestinamente num serviço, uma espécie de SMI, uma espécie aí de DOPS clandestino, escutas telefônicas. Então, a 13ª acabou se convertendo numa verdadeira fábrica de ilegalidades, de atrocidades, um moedor de carne humana que não poupava ninguém, nem simples secretárias das empresas, que eram presas e eram expostas, né, a condições ultra degradantes, isoladas das famílias, e em alguns dos casos que eu ouvi das testemunhas, isoladas até mesmo dos advogados, de maneira a colaborarem, a virem para uma delação premiada e entregarem seus chefes, né, simples secretárias que atendiam telefônicas em depósito. Então, veio uma tsunami que arrastou centenas de pessoas, Rovai. Só que a técnica da Lava Jato, que se tornou a espécie de estándar judicial em alguns lugares aí no Brasil, é esse. Decretamos as medidas cautelares, prisão preventiva, bloqueio de bens e valores, contas bancárias, tudo, a pessoa fica sem dinheiro para fazer uma compra na farmácia da esquina e depois joga isso para a mídia e estaciona o processo lá no arquivo da VAR.
Aí chega um ingênuo como eu, 8 anos depois, olha para tudo aquilo lá e diz, meu Deus, mas aqui são centenas de processos que estão parados há 8 anos. E aí comecei a fazer as audiências, só que fazia as audiências sozinho, fazer as decisões sozinho. E quando eu assumi, 6 servidores, que eram os assessores do Sérgio Moro, da Gabriela Hart, foram retirados pelo TRF da 4ª Região, que fez essa opção, se requisitou os servidores, e eu passei a trabalhar completamente sozinho. Isso eu reportei ao CNJ, o CNJ logo que assumir já, e o Salomão, a vara está entrando em colapso, eu trabalho sozinho, eu faço as audiências sozinho, eu faço as decisões sozinho, eu acompanho, eu reviso as questões, eventualmente até se faz alguma... quando não se pode confiar em absolutamente ninguém, como eu, quando estava sozinho, litigando contra o Ministério Público, 8ª turma do TRF, ex-delegados da Lava Jato, uma parte expressiva da imprensa, quando tudo conspirava contra, claro que se obriga, né, a fazer investigações sozinho, então não se pode confiar em ninguém. E em uma dessas investigações acabei descobrindo que o filho do relator, na época, o filho do Marcelo Malucelli, que era o relator da Lava Jato, era sócio do Sérgio Moro, né, e noivo da filha do Sérgio Moro, e havia decretado a prisão do Tacla Duran, que era a nossa testemunha mais importante, que deixou de embarcar na Espanha, e disse, olha, doutor Apio, não interessa se eu tenho um salvo-conduto assinado pelo ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, e se eu tenho o seu aval ou do Supremo Tribunal. Eu tenho certeza que eu vou chegar em Guarulhos, eles vão me algemar por decisão aí do desembargador Malucelli, e eu vou ser exposto nas câmeras da Globo, e eu não quero ficar com isso marcado. Vai se criar um problema na minha chegada em Guarulhos, e não embarcou, que era a testemunha mais importante nessas investigações, e envolviam Sérgio Moro, Dallagnol, Rosângela Moro, Marcos Zares, outros personagens, enfim. Então, se havia indícios, vamos apurar, com as garantias do devido processo legal. Então, a ideia era essa. Havendo indícios, se apura. Se deparando com alguma autoridade com foro competente, para a investigação, remete ao Supremo Tribunal. Foi o que eu fiz. Remeti ao ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, na época, era o relator. Hoje é o ministro Toffoli, que é o primeiro do ministro Lewandowski. Se faz uma investigação republicana, imparcial, nada de Telegram, nada de comunicação secreta via WhatsApp, nada de jantinha nas sextas-feiras. Não. Tudo muito transparente, tudo muito republicano. Tudo que eu fiz devidamente registrado, tudo que eu tomei conhecimento no mesmo dia, eu dei um impulso oficial, que é a minha responsabilidade como juiz. Quando eu vi aquela audiência assombrosa com o Tony Garcia, em que durante mais de 1 hora ele relata a Gabriela Hart as atrocidades cometidas por ele a mando de Sérgio Moro, eu imediatamente, no mesmo dia, encaminhei ao Supremo Tribunal, não sentei em cima, mas, para minha surpresa, aquele processo estava parado já há mais de 1 ano. Então, quer dizer, a obrigação do juiz se deparou com a ilegalidade, reporta isso à instância competente. Isso eu fiz em todos os casos. Eu fiz o extremo oposto do que fazia o Moro. O Moro se deparava com situações que não eram da alçada e da competência dele e dava um jeito, um artifício de trazer para si. E assim foi feito, por exemplo, com os acordos bilionários de leniência com a Odebrecht e outras grandes construtoras. Não eram da alçada daquela vara criminal. A matéria é civil, é administrativa civil. Seria matéria de uma outra vara, de uma vara civil, talvez nem mesmo em Curitiba. Mas ainda assim, eles, nessa sincronia, nessa dança da morte, essa dança fúnebre entre Dallagnol e Moro, Dallagnol, auditor da Receita, delegado da Lava Jato, esse conluio ilegal, inconstitucional, eles conseguiram conduzir, com sutileza e segredo, que sempre tiveram sobre segredo esses processos, levaram os acordos de leniência todos lá para a 13ª vara, para a mão precisa do então juiz Sérgio Moro, que homologou e colocou sigilo máximo nesses acordos. Acordos que, por lei, a lei de leniência, que é 2013, dizia que, uma vez ultimado o acordo, ele tem que ser tornado público. Isso nunca aconteceu. Eu fui retirar o sigilo dos acordos de leniência da Odebrecht e outras construtoras em maio de 2023. 10 dias depois, eu fui afastado da vara.